Bom dia, graça e paz. Diga comigo assim: o Senhor é bom. Pode completar o resto. Diga mais uma vez: o Senhor é bom e a sua misericórdia. Amém. Glória a Deus. Que manhã abençoada, amém? Tenho certeza que Deus tem algo especial para derramar sobre as nossas vidas nesta manhã. E eu sempre começo as minhas mensagens, quando eu ministro a mensagem principal, contando algo engraçado. E eu tenho aqui comigo algo muito engraçado. Acho que esqueceram aqui. Ah, não, estão ofertando ainda, né? Estão ofertando. Posso ir tocando aqui? Tranquilo? Amém? Então tá. Vamos lá então. Atente para cá, tá? É assim, um pastor estava distribuindo Bíblias para que as pessoas pudessem vender saindo da igreja. De repente chega um gago para oferecer o seu serviço. O gago diz: pastor, eu gostaria de ajudar a vender a Bíblia. O padre comovido, o pastor comovido, entreguei tudo já. A piada é do padre, tá? É que eu não queria usar o nome do padre. Então tá bom. O padre estava distribuindo Bíblias. Desculpa, padres, nada contra vocês. E aí começou a juntar pessoas para poder vender essas Bíblias. E chegou o gago e se ofereceu da mesma forma como nós falamos aqui. O padre, comovido pela tentativa de colaboração do gago, autorizou e disse assim: no final da tarde a gente acerta as contas. Passou a tarde, depois ele juntou os colaboradores ali que estavam vendendo e perguntou para um, né? Você vendeu quantas Bíblias? Aí ele disse assim: 2 Bíblias, respondeu o primeiro colaborador. E o segundo, quando o padre vira para ele e pergunta: e você vendeu quantas Bíblias? Ele disse: olha, eu vendi uma apenas, disse o colaborador. Virando para o gago, o padre pergunta: e você, quantas Bíblias você vendeu? Ele disse: eu vendi tudo. O padre ficou assim assustado e perguntou para ele: mas como que isso aconteceu? Ele falou assim: é simples. Eu chegava perto das pessoas e eu perguntava para elas: vocês vão comprar a Bíblia ou eu vou ter que ler para vocês? Essa foi legal. Fala a verdade, não é? Pelo amor de Deus, não conta para o padre não, pelo amor de Deus, tá? Nem para os gagos aí, se tiver algum aqui, você vai ser curado em nome de Jesus, amém? Vai sair daqui sem essa gagueira, nada contra, amém, queridos? Nós estamos aí dentro de um seminário chamado Paz e Provisão, baseado neste livro aqui do nosso apóstolo, a qual eu represento nesta manhã e trago um abraço para vocês dele. Ele será conosco no culto das 19, está numa missão em São Paulo, mas já retorna agora no comecinho da tarde. E ele escreveu esse livro aqui, além de outros, e este que está em minhas mãos é o Paz e Provisão. 7 princípios que poderão mudar a sua vida. Então, cada princípio desse, sendo aplicado, ele nos proporcionará esta oportunidade de desfrutarmos de paz e provisão, mesmo em meio ao mundo desafiador, que é o mundo que nós vivemos na atualidade. Amém? Você acredita que é possível desfrutar de paz e provisão, mesmo em meio aos desafios da vida ou não? Amém? Então nós iremos avançar um pouquinho dentro da primeira mensagem, do primeiro princípio, chamado aliança. Mas eu gostaria de saber, tem alguém que não tem esse livro ainda? Levante a mão. Tem bastante gente. Tem livro para todo mundo ali na frente, né? Como o apóstolo fala, né? A nossa loja, ela estará aberta ali, você pode adquirir o seu, presentear alguém, mas isso aqui que está em minhas mãos, eu queria dar de presente para uma pessoa. Rodrigo está aí? Vem aqui. Está fazendo aniversário hoje. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Amém. Rodrigo, para quem não sabe, é meu irmão, tá? Você pode abençoar quem você quiser, não tem problema, tá bom? Sendo seu irmão ou não,
mas tem bênção para todo mundo aqui, amém? E o primeiro princípio hoje é o princípio aliança. E quando falamos de aliança, nós lembramos de um pacto, nós lembramos de um acordo entre duas ou mais pessoas. Este pacto, este acordo, ele traz sobre aqueles que estão envolvidos nesta aliança, ele traz responsabilidades, mas também ele oportuniza e agrega muitos benefícios. Este pacto, essa aliança, ele traz responsabilidades, mas também ele oportuniza e ele agrega muitos benefícios. E a Bíblia, ela é repleta de alianças. Se nós formos ler de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver Deus estabelecendo aliança com o seu povo. Deus chamando aqueles que, primeiramente, não são conhecidos como seu povo, para uma aliança com Ele também. Nós vemos também pessoas, nações, estabelecendo alianças entre si, para cumprir um determinado propósito. E Deus age assim, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Agora, toda quebra de aliança, ela pode e ela traz perturbação. Ela atrai perturbação, ela atrai desconforto e ela pode proporcionar tragédias. E o apóstolo tem falado bastante a respeito disso, a respeito de que toda aliança ela nos proporciona benefícios, mas a quebra desta aliança, ela também agrega maldição, e ela proporciona perturbação, desconforto e atrai tragédias. Deus criou o homem e estabeleceu no jardim do Éden. O Éden é um lugar de deleite, é um lugar de descanso, era um lugar perfeito onde Deus havia estabelecido o homem. E Deus estabeleceu o homem no jardim e também fez com ele um pacto ali, fez com ele ali a sua aliança. A parte de Deus era prover o homem em todas as áreas da sua vida, sejam elas físicas, emocionais e espirituais. O homem, ele encontrava provisão plena no seu relacionamento e na sua aliança que for estabelecida com Deus. E a parte do homem nisso era continuar nesta aliança, através da obediência, lavrar a terra e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, esta é a aliança que Deus havia estabelecido com o homem. E essa aliança ela foi quebrada pelo homem. Nós sabemos que a serpente entra na história e ela arquiteta ali um plano e acaba enganando a mulher, e acaba enganando o homem, e ambos tomam uma decisão que foi contra o pacto, a aliança que eles haviam firmado com Deus, E eles comem então do fruto do conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento, a Bíblia diz que a terra ela foi ferida por maldição. Naquele momento, a Bíblia diz que a terra foi ferida por maldição. E nasceu então ali os espinhos e os abrolhos. Os espinhos e os abrolhos, eles falam da ausência de paz. Os espinhos e os abrolhos, eles simbolizam para a ausência de provisão. E os espinhos e os abrolhos, eles também começam a apontar para as tragédias da vida, porque não era para o homem morrer jamais, era para viver eternamente. Nós sabemos que existe a eternidade, mas existe também uma diferença em viver aqui na terra eternamente. Hoje nós vivemos na terra, e este período aqui é o período passageiro, e aí todos nós seremos conduzidos à eternidade, amém? Por conta da nossa aliança estabelecida com Deus. Mas a quebra desta aliança, ela trouxe essa maldição. A maldição veio sobre a terra, feriu o homem com ausência de paz, que é perturbação, com ausência de provisão, que é o desconforto, e também com o princípio de tragédias, trazendo uma morte física e uma morte espiritual. Agora, toda maldição na terra, seja alcançando a própria terra ou a vida do ser humano,
ela é transformada, ela é revertida e ela é anulada através do sacrifício de Jesus na cruz. As bênçãos que existem em uma aliança firmada com Jesus, elas são superiores a esta tragédia, a este equívoco no início de tudo. Eu gostaria então que você abrisse comigo, primeiramente aqui em Gálatas capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15. Gálatas 3, do versículo 13 ao versículo 15. E diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Próximo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Versículo 15. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem é acrescentada. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, de ouvi-la, porque através dela nós temos a certeza que Te encontramos, e Te encontrando, ó Deus, nós somos canalizados para viver uma vida desfrutando de paz e provisão nos dias de hoje. Independente das circunstâncias, nós acreditamos que é possível desfrutar de paz e provisão através da aliança firmada com Jesus. Fala conosco, doce Espírito Santo, nesta manhã. Existe um lugar nos nossos corações que é do Teu tamanho. Venha ocupá-lo nesta hora, em nome de Jesus. Diga amém. Amém? O texto que lemos aqui, de Gálatas, ele é um texto bem claro. E ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei era aquilo que apontava os nossos erros. Assim como o erro de Adão foi apontado, e através do erro de Adão, a terra foi ferida por maldição, e a humanidade também foi ferida por maldição. E por conta disto, veio ausência de paz, perturbações e também tragédias. Não era para o homem morrer, era para viver eternamente e para desfrutar de paz e provisão plena constantemente. Porém, essa aliança fora quebrada. Agora, a transformação e o resgate desta aliança, ela se iniciou pelo próprio Deus, através da vida de Jesus. E aqui diz que o próprio Jesus, Ele nos resgatou desta maldição, quando Ele se fez maldito, pendurado no madeiro. Ou seja, no ato da crucificação, Jesus já sinalizou, apontou e decretou o resgate da humanidade, entregando a sua própria vida. E diz que a bênção de Abraão, ela alcançou através de Jesus os gentios, para que pela fé eles possam receber o Espírito de Deus. E com isso desfrutar de todas as promessas que fora estabelecida com a aliança, primeiramente, feita entre Deus e Abraão, Abraão e Deus. Quando nós falamos de gentios, nós estamos falando de pessoas que elas não são nascidas em Israel. Nós estamos falando de pessoas que elas não são da nação primeiramente escolhida por Deus para povoar a terra. Nós estamos falando de todos aqueles que nasceram pós isso, de todos aqueles que por algum momento não estavam nesse pacto inicial, a qual Abraão e a sua descendência foi aí sendo estabelecida. Então, esta palavra, ela remete, ou ela sinaliza e aponta para a minha vida e para a sua vida também. Nós, através de Jesus, nós podemos viver essa transformação, quebrando esse legado de ausência de paz, quebrando esse legado de ausência de provisão, e quebrando também esse legado maligno de tragédias, de dias que vão nos conduzindo para grandes tragédias. Através de Jesus, através da aliança firmada com Jesus, isso é possível para mim e para você. Amém?
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 1, porque esse texto é um texto muito lindo, essa história também é uma história muito linda, e fala de uma transformação, por conta de uma aliança que foi estabelecida entre duas mulheres e também com o Deus de Israel. E a partir do versículo 1, nós iremos ler, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém e de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor, melhor dizendo, tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Então versículo 6, aí inicialmente. O livro de Ruth, ele é um livro muito interessante, e ele aparentemente apresenta um romance de uma mulher para com um homem que aí vai prover todas as suas necessidades. Esta é a primeira impressão, e é o que nos desperta nesse livro. E Deus, ele é muito inteligente, ele usa chamariz para atrair a nossa atenção, mas por trás de tudo isso existe um significado. O livro de Ruth, ele é cheio de simbologias, e nós começamos aqui com esta família que nasceu em Belém, que era da tribo de Judá, e decide sair de Belém no momento em que Belém não estava passando por bons dias, estava passando por um tempo de escassez, e eles começam então a descer e decidem morar em Moabe. Os moabitas, eles são descendentes de um relacionamento incestuoso entre Ló e a sua filha primogênita. Então eles saem de Belém, que é a cidade do pão, e Belém significa isso, cidade do pão, e eles começam a morar em Moabe, uma civilização, uma nação, um povo que foi fruto de um relacionamento incestuoso. E quando eles começam a morar lá, a Bíblia diz que Noemi, o seu esposo, e os seus 2 filhos, eles agregam à família mais 2 mulheres, que se tornaram as suas noras. Passou o tempo, o esposo de Noemi falece, ele morre. E passado 10 anos na terra, os filhos de Noemi também morrem. E aí ficam só Noemi e as suas 2 noras, Orfa e Ruth, as suas 2 noras. Agora entendamos uma coisa, eles decidiram sair de Belém, eles decidiram sair da terra do pão, eles decidiram sair da casa do pão. Casa do pão, ou pão, ele fala de provisão plena, independente de estar passando por momentos de dificuldades, de desafios. A provisão, ela era uma promessa de Deus, na sua plenitude. Então eles abandonaram este relacionamento, esta promessa, e decidiram viver com os moabitas. E por isso, começou ali então o início de grandes tragédias. Os dias que já eram difíceis, se tornaram mais difíceis ainda. Morre primeiro o esposo, depois vem a falecer os seus 2 filhos, ao ponto de que a Bíblia relata que ela ficou desamparada com a morte de ambos. Mas ela tomou uma decisão antes, e essa decisão de sair da casa do pão para a terra dos moabitas foi fundamental para aquilo que ela estava vivendo. E nós precisamos compreender a simbologia disso, porque pão fala de provisão, mas pão também simboliza para o Filho de Deus, pão também simboliza para Jesus. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 46, eu sou o pão da vida.
Eu sou o pão da vida. No versículo 51 do capítulo 6, ele diz: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então ele está falando de uma nova aliança. Então quando eles saíram, quando eles decidiram em família sair da casa do pão, não foi somente uma decisão que foi regada pela falta de provisão em Belém, mas sinalizou para o afastamento de uma aliança com Deus, porque Jesus é o pão da vida. Então já começa por aí sinalizando um distanciamento de Deus. Esse distanciamento resultou em dias mais difíceis e também em dias de tragédia. Passando por este momento, Noemi, ela toma uma decisão. Desamparada ali com as suas noras, ela decide voltar para Belém, ou seja, voltar para a casa do pão, voltar para o local da aliança que fora afastada, distanciada, podemos dizer assim, até quebrada em certo ponto. Ela decide tomar essa decisão, e ela insiste para que as suas duas noras fiquem, porque ela já era avançada em dias, e havia um costume naquela época, que se morresse o homem de um casamento ali, quem assumiria a responsabilidade seria o filho, o próximo filho. Se fosse o mais velho que casou, o próximo filho poderia assumir a responsabilidade matrimonial com aquela mulher. E Noemi já estava avançada em dias. Ela disse: olha, fique aqui com o seu povo, fique com os seus deuses, porque eu não posso gerar mais filhos. E ainda se pudesse, vocês esperariam quanto tempo para até chegar o dia do casamento? Então fiquem aqui. Porém, uma delas rejeita esta opinião. Ruth, ela toma uma decisão contrária, estabelecendo uma aliança com Noemi. E nós vemos isso a partir do versículo 15. Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada, disse Noemi a Ruth. Porém Ruth disse: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morramos, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Versículo 22. Assim Noemi voltou, com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. No princípio da colheita das cevadas. Então Ruth, ela toma uma decisão contrária, ela não concorda com a sua sogra, e ela vai além, ela faz uma aliança com a sua sogra, e ela vai mais além ainda. Ela era moabita, eles adoravam vários deuses, e eles não tinham o hábito de adorar o Deus abrâmico, eles não estavam debaixo desta aliança. Porém ela toma uma decisão, ela diz: olha, eu abandonarei o meu povo, eu abandonarei os meus deuses, eu abandonarei a minha cultura, e neste momento eu firmarei uma aliança contigo, e também firmarei uma aliança com o teu Deus. Onde você for, irei eu. O seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então essa declaração, essa confissão de Ruth, ela não sinalizou somente para uma aliança com a sua sogra, mas neste momento ela estabelece um pacto com o Deus de Israel. E a situação não era uma situação muito difícil, mas esse pacto estabelecido, essa confissão estabelecida, começou a transformar a vida de Noemi e também a vida de Ruth. E no capítulo 2, do versículo 1, nós encontramos aqui um momento onde
Boaz, ele entra na história. Ruth era moabita e ela decide apanhar ali espigas no campo que Boaz, ele era dono. E Boaz, ele era muito próspero e ele era parente de Noemi. E ele então decide acolher Noemi, acolher Ruth também. Agora, alguma coisa chama a atenção de Boaz. E ele diz assim no versículo 6, no versículo 5, melhor. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, a gentia, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã estava até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então Boaz disse a Ruth: ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma gentia, uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizestes a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que antes não conhecestes. Até o versículo 11. A história de Noemi e a história de Ruth começam a passar por um período de transformação, um período de resgate, um período de remissão. Elas estavam desamparadas, necessitando de apoio, e surge então aqui a figura de Boaz. Boaz, ele sinaliza para o remidor, o resgatador. Boaz, ele tipifica a figura de Jesus, resgatando a vida de Ruth, que tipifica a figura da sua igreja. Toda vez que a Bíblia cita a figura de uma mulher, ela está sinalizando, simbolizando, evidenciando a igreja de Jesus. Então nós vimos Jesus aqui como o remidor, o resgatador. Mas esse resgate começou a ser estabelecido através da confissão que Noemi fez. A aliança que ela fez que Ruth fez, a aliança que Ruth fez com Noemi, é melhor do que trocar o pastor pelo padre, né? Do que Ruth fez com Noemi e também a aliança que Ruth fez com o Deus de Israel. E aqui Boaz, ele sinaliza para Jesus, o resgatador. Antes elas estavam abandonadas, desamparadas, desprotegidas, e agora Deus estava sinalizando para um período em que elas seriam protegidas, porque a ordem foi de Boaz para os seus servos: olha, não toquem nesta moça, não molestem esta moça, não incomodem esta moça, não protejam esta moça. Elas estavam sem provisão e agora elas desfrutariam de toda a provisão disponível nos campos de Boaz, tanto da colheita como também da abundância em águas. Alguns até podem pensar: olha, o momento de transição para esta mudança na vida de Ruth, na vida de Noemi, foi aqui, quando Boaz apareceu, quando Boaz entrou na história. Foi ele o remidor, foi ele o resgatador, ele que sinaliza para Jesus. Parte disso é verdade, mas a verdade plena e absoluta foi quando ela, através da sua confissão, estabeleceu uma aliança com Ruth e também estabeleceu uma aliança com o Deus de Israel, quando ela disse: não me istes para que te abandones, no versículo 16 do capítulo 1, deixe-me te seguir, porque aonde fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Queridos, toda a aliança, ela é estabelecida
através de uma confissão. Todo pacto, ele é estabelecido através de uma confissão. Eu e minha esposa, nós estamos num mês bem, assim, interessante para nós. Novembro e dezembro são muitos casamentos que nós estamos agendados para poder fazer. Existem finais de semana que nós iremos fazer 3 casamentos. Em um dia, 2 casamentos no mesmo dia. 4 horas da tarde e às 20 horas. Às 16 e às 20 horas. E é interessante que neste casamento, o momento onde o casamento é selado, a aliança, o pacto ali, é no momento da confissão, no momento dos votos. A declaração da aliança do casal é na hora que eles confessam diante de Deus e diante das testemunhas, o amor que eles estão vivenciando, amor esse que está proporcionando esta união. Então toda aliança, seja entre um homem e uma mulher, como neste exemplo que eu dei agora, é feita por uma confissão. E toda aliança com o Deus de Israel também passa por uma confissão. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, do versículo 8, a partir do versículo 8, a respeito desta confissão, desta aliança. Eu gostaria que você acompanhasse comigo no telão. Romanos 10, a partir do versículo 8, mas diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Segura só um instante neste versículo, nós iremos ler um pouquinho mais à frente também. Mas aqui diz que a salvação, ela é algo que passa por uma aliança estabelecida através de uma confissão, através de uma declaração. Então toda aliança, seja com uma pessoa, todo acordo, todo pacto, e assim também para com Deus, que nos proporciona viver uma vida de paz e provisão aqui na terra, e também nos conduz para a vida eterna, a salvação, a remissão da nossa vida, em todo o nosso ser, seja ele físico, emocional e espiritual, passa por este processo de confissão. A salvação, ela é o segmento de uma confissão, onde nessa confissão se estabelece a aliança com o nosso Deus. Acompanhamos então o versículo seguinte. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Segura um instante aí, por favor, o versículo anterior, versículo 12. Aqui Paulo, escrevendo a respeito da salvação, a respeito do pacto da aliança, ele cita aqui algo parecido com aquilo que nós vimos na história de Ruth, na história de Noemi e na história de Boaz. Ruth era gentia, ela não era da nação de Israel, ela não era judia, ela era moabita, mas através da confissão, a vida dela passou a ser transformada, e o resgate da história dela começou a ser inicializado. E aqui Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele diz: olha, não há diferença entre judeu e grego. Ou seja, ele está falando a mesma coisa. Não há diferença para aqueles que estão declarando que Jesus é o seu Senhor, para aqueles que estão dispostos a entrar nesta aliança com Deus. Não há diferença, mesmo sendo eles judeus, aqueles que eram chamados herdeiros primeiros da aliança, como também gregos, que não são judeus, que não são descendentes de Abraão, que são gentios também, que adoram outros deuses também,
A estes também cabe a salvação, se eles declararem, se eles fizerem essa confissão, crendo com o coração, declarando com a sua boca, que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Versículo 13 agora. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não existe diferença para Deus quando se diz respeito a firmar aliança que nos leva a desfrutar de paz, provisão e salvação. Não existe diferença. Eu posso ter nascido em qualquer lugar do planeta, ter vivido e construído qualquer história próxima de Deus, com aliança com Deus, ou distante de Deus, mas a partir do momento em que eu recebo a palavra, a partir do momento que essa palavra ela desce ao meu coração, a partir do momento que dentro desse entendimento eu começo a crer em Jesus, e eu declaro com a minha boca, fazendo a minha confissão, que Ele é meu Senhor e Ele é meu Salvador, eu já tenho o direito de desfrutar, eu posso, eu alcanço, me é permitido, me é liberado desfrutar de salvação e também desfrutar de paz e provisão plena através deste princípio maravilhoso que é a aliança. Todos nós podemos entrar nisso. Independente daquilo que temos recebido como cultura intelectual, educacional, nós podemos trilhar um caminho diferente. Ruth entendeu isso. Ela havia recebido algo na sua essência, adorava outros deuses, não tinha aliança com o Deus de Israel, mas algo chamou a atenção dela na vida da sua sogra, Noemi. E algo também chamou a atenção dela para firmar uma aliança com Deus de Israel. E a vida dela passou a ser transformada através da sua confissão. Quando ela estabelece a aliança com a sua sogra e quando ela também estabelece a aliança ali com o Deus da sua sogra, com o Deus de Israel. Tudo é transformado. Aquilo que era perturbação começa a sinalizar para dias de paz, porque ela começou a vivenciar dias de paz. Aquilo que estava sendo falta de provisão na vida de Ruth, começou a ser transformado. E ela passou a desfrutar de provisão e provisão plena, paz e provisão plena, através da aliança que ela havia estabelecido. Aquilo que eram dias difíceis, marcados por tragédias, a morte do seu sogro, a morte do seu esposo, a morte do seu cunhado, começou a sinalizar para o resgate destes dias e a transformação destes dias para dias melhores. E assim ela pôde viver melhores promessas através dessa aliança estabelecida, voltando para Belém, voltando para a casa do pão, voltando para a aliança com Deus, sinalizando aqui para Jesus. E em Jesus, queridos, nós temos o direito, através da aliança, nos é concedido isso, através da aliança que nós estabelecemos com Deus, de desfrutar de melhores e maiores promessas. Eu gostaria que você abrisse comigo Hebreus 8, versículo 6, e nós iremos encerrar neste versículo. A equipe de louvor, se quiser, pode se posicionar já. Hebreus 8, versículo 6. Leia para mim, por favor, isso daí. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos ler de novo. Mas agora que está confirmada em melhores promessas. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Se a aliança que Ruth estabeleceu
com o Deus de Israel, através da figura de Abraão, que era o mediador daquela época, agora é superada através de Jesus. Uma melhor aliança te espera nesta manhã. Melhores e maiores promessas estão disponíveis para você, para a sua casa e para a sua família nesta manhã. Melhores e maiores promessas nós encontramos no nosso mediador atual, que é Jesus, o nosso Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Queridos, como é importante nós compreendermos isso, porque toda quebra de aliança, todo distanciamento desta aliança com Deus, atrai maldições. Queria eu declarar ao contrário. O nosso Deus é um Deus de amor, mas a sua justiça é do tamanho do seu amor. Eu acredito que mesmo Deus com o coração apertado, quando o filho ele quebra a aliança, ele ainda tem que cumprir a sua justiça, mesmo doendo, vendo ele sofrendo, passando por dias difíceis, passando por tragédias. Deus precisa ser justo. Então toda quebra de aliança, todo distanciamento, ele atrai maldições sobre a terra e também sobre os filhos de Deus. É inevitável. É a lei da semeadura, e ela passa pela justiça de Deus, que é do tamanho do seu amor. Agora Noemi, ela fez a sua aliança. No momento ela sai com a sua família, com seu esposo, com seus filhos, e ali constitui, agrega a sua família, com o casamento dos seus filhos, as suas noras, fazendo parte desta constituição nova da sua família. E ela passa por dias difíceis ali, tragédias acontecem. Ela sai de Belém, ela sai da casa do pão, simbolizando que ela se distanciou da aliança que ela tinha com Deus, porque Jesus é o pão da vida. Agora chega um momento em que ela decide voltar, ela decide restabelecer esta aliança com Deus novamente. E é possível que aqui no nosso meio, alguns se encontrem assim, mesmo sentado aqui, pastor, é possível, mesmo ouvindo a palavra, é possível. É possível estarmos aqui, ouvindo a palavra, constantemente, mas mesmo assim, estarmos distantes de Deus, distanciados na plenitude da nossa aliança com Ele, não deixando de ser filhos, mas distanciados da aliança que estabelecemos com Ele, outrora. E porque estamos distantes, tragédias, dias difíceis, ausência de paz e ausência de provisão acometem os tais. Agora Noemi tomou essa decisão, e você pode tomar essa decisão hoje. Eu não estou aqui para apontar ninguém, mas eu estou aqui para avaliar também a minha vida e ver se a minha aliança com Deus realmente ela está na plenitude que Deus espera que esteja. Se não está, cabe a mim também voltar para Belém, sair da terra de Moabe, sair dos meus próprios interesses, dos meus próprios deuses, e renovar a minha aliança com o Deus de Israel. Noemi fez assim. Agora Ruth, que era uma estrangeira, uma gentia, não tinha aliança nenhuma. Ela decide sair da sua terra, ela decide abandonar os seus conceitos, ela decide abandonar os seus deuses, estabelecendo uma aliança com Noemi e também estabelecendo uma aliança com Deus de Israel. E a aliança que ela firmou com Deus de Israel, ela conduziu a vida de Ruth para um novo tempo, um tempo de proteção, um tempo de provisão, dias de paz e dias de abundância em plenitude. Se você ainda não tem certeza da sua aliança com Deus, esta é uma hora propícia.
para firmarmos a nossa aliança com Deus. Assim como Ruth fez. Abandone os seus conceitos. Deus tem algo melhor para você, para a sua casa, para a sua família e para a sua vida. Esta aliança, ela nos proporciona melhores e maiores promessas em Cristo Jesus. O que Deus tem para você não é pequeno. O que Deus tem para você não é bom, é melhor, é mais do que bom, é excelente. As promessas que Abraão viveu, as promessas que foram canalizadas através da aliança de Abraão para a vida de Noemi e para a vida de Ruth, não se comparam às promessas de Deus que estão disponibilizadas para a minha vida e para a sua vida nesta manhã. Amém? Se coloque em pé.